O câncer é uma das doenças mais devastadoras da atualidade. Segundo o Ministério da Saúde, por ano são diagnosticados 12 milhões de casos e destes, 7 milhões de pessoas morrem, muitas delas sem conhecer a verdadeira esperança. Mas aqui em Torres, Rio Grande do Sul, a história foi diferente para a família de um empresário que entregou o coração a Deus nos últimos dias de vida, após conhecer a Novo Tempo. A esposa perdeu o marido para o câncer, mas ganhou a esperança de um breve reencontro com ele na vida eterna. Por ele ser um homem inteligente, um homem de negócios, um homem de visão, visionário, para ele era muito importante a questão da inteligência, a questão de comprovar as coisas. Isso era importantíssimo. Eu já tinha uma experiência de vida religiosa, por exemplo, né? Eu já tinha sempre uma busca. Eu sempre, desde 98, eu escolhi a palavra, eu escolhi seguir Jesus, então eu já tinha um conhecimento. Meu esposo não tinha, mas aos poucos ia passando para ele, só que ele não aceitava. E achava que não tinha uma certa... Não tinha inteligência no que passavam, entendeu? Tinha que ter uma certa coerência e ele não concordava com isso. Então essa dificuldade, ele me acompanhava por educação, mas não seguia. Na verdade, sem religião, né? Ele simplesmente trabalhava e sem religião, na verdade, sem fé. Não tinha fé. Tinha que trabalhar, tinha que ter o sustento, mas sem fé. Então isso a gente foi trabalhando, né? Isso foi, eu creio que Deus foi dando essa oportunidade dele ir conhecendo. Dele conhecendo gradativamente, não foi em vão que eu entrei na vida dele. Ele era da maçonaria. Estando aqui em Torres, ele ficou doente, né? Teve uma doença grave, teve um tumor de pâncreas e eu não podia quase sair de casa. Eu tinha que ficar mais por casa. Então eu não podia estar toda hora indo à igreja. E foi onde eu descobri o canal da Novo Tempo, né? E ficava ligado de manhã à noite no quarto, porque eu passava muito tempo com ele ali, cuidando dele. Então foi onde eu comecei a ouvir a palavra, né? E entender cada vez mais, entender várias coisas que eu não tinha ainda ouvido, e ele acompanhava comigo. Então ele foi vendo que havia uma inteligência, que aquilo era bom. E até então eu nunca tinha escutado falar de que sábado era dia do Senhor. E isso foi uma coisa muito importante, porque eu fui, além do que ele estava pregando, eu fui buscar na minha palavra, que a minha Bíblia estava comigo. E aquilo me tocou muito. Então isso foi importante, me tocou profundamente essa verdade, né? E entre outras que eu ia comprovando, né, o quanto tinha fundamento, tudo tinha fundamento, né? E isso eu ia passando para o meu esposo. Então ele foi tendo um conhecimento de alguma coisa inteligente. Ele escutava e eu comprovava na Bíblia e dizia, olha aqui está. Então acho que isso é toda a essência. Cada vez mais eu sabia que Deus tinha um propósito de salvação na vida dele. Não foi em vão que aos poucos ele deixou da maçonaria de uma hora para outra, e aquilo foi se trabalhando e foi quebrantando aquele coração, que era um homem inteligente, enfim, questionador, mas foi quebrantando. Então esse foi o passo mais importante. Busquei saber aonde que tinha uma igreja em Torres, que eu precisava visitar essa igreja. E isso quando aconteceu, né, para mim foi muito importante porque eu tive um apoio enorme, veio o pastor, veio a esposa nos visitar na nossa casa. Isso meu esposo já achou maravilhoso, né, a importância, a preocupação, né, de o pastor ir na tua casa, e né, ir até você, não você ter que ir, né. Então, até porque ele estava doente. E ele gostou muito disso, sabe? Isso foi importante para nós. E teve um domingo que ele foi comigo, ele já estava bem doente, ele achou que não ia nem suportar ficar nesse culto, mas ficou. E ele gostou muito. E na garagem, quando ele bota o carro, ele ainda diz assim, Paula,
isso vai ser muito bom. Vai ser muito bom para ti, porque tu vai precisar desse apoio. E esse povo vai te apoiar. E isso ajudou cada vez mais ele aumentar a fé, aumentar e ficar sereno. Ele ficou muito tranquilo. Em nenhum momento ele ficou revoltado ou... Não, ele ficou tranquilo, sereno. Por isso que eu digo assim, já tinha a mão de Deus ali. Que manteve, eu penso assim, ó, é bem um consolador mesmo, que vem e te prepara. E deixou ele tranquilo, e tinha palavras tranquilas. E o que ele disse para mim quando ele foi na igreja? Que ele gostou muito desse povo, mas que eu que ia precisar desse apoio daqui para frente. Que ele já tinha falado com Deus. E houve esse momento que ele foi ungido. E que isso foi lindo para nós todos, né? Um momento que realmente ele ali se entregou para Jesus e foi nítido para nós. Foi nítido. Todos sentimos isso. Eu digo que foi uma história maravilhosa, que Deus preparou realmente. Deus escolhe, Deus busca aqueles que Ele ama. E naquele momento que tu está enfermo, tu presta muito mais atenção, tu tem muito mais tempo para refletir, para pensar. Então eu acho que isso foi essencial. Ter todo esse período de preparação para partir. Então todos nós precisamos de um período de reflexão, e às vezes a enfermidade vem para que a gente realmente tenha esse período de parar e analisar, né? E buscar realmente Deus. Porque depois dali ele foi para a cirurgia e da cirurgia ele não voltou mais. Ele não teve mais consciência. Eu diria que foi os últimos momentos de consciência, porque ele saiu da cirurgia e depois foi para uma UTI e permaneceu em coma 26 dias, até a morte. Então acho que foi um momento de consciência, foi quando então houve essa unção, houve que é onde ele declara que aceitava Jesus. Com o falecimento do meu esposo, o que me manteve firme foi essa fé em Deus, o apoio da família cristã, né? Saber que tu pode contar com essas pessoas, que a gente não está sozinho realmente. Jesus está conosco, existe um Consolador que te dá uma paz. Ninguém quer perder ninguém, é terrível tu perder uma pessoa que tu ama. Mas tu estar confortada que essa pessoa aceitou Jesus. Então é um conforto para o teu coração, é uma paz. O que é de melhor em tudo isso, saber que um familiar teu partiu daqui e está salvo, é porque a gente está lutando também por essa salvação. E que a gente é até breve, não é um adeus, porque até breve a gente vai encontrar essas pessoas que a gente ama. Então a gente cada vez mais tem que preparar os nossos familiares para essa salvação. Para que a gente não tenha somente essa vida aqui, mas que tenha uma vida eterna, sem pranto, sem dor, sem sofrimento. E que possamos estar juntos com aqueles que a gente ama. É isso que a gente luta, para que a gente consiga ter essa vida de paz eterna. A TV Novo Tempo, para mim, foi realmente a descoberta da verdade plena. Eu precisava de uma verdade, eu busquei por várias igrejas uma verdade plena. E pela Novo Tempo eu consegui comprovar essa verdade. Havia fundamento nas coisas que eram ditas ali. E através dali eu consegui isso. E agradeço a isso. É um canal abençoado, é um canal realmente dirigido pelo Espírito Santo. Eu creio.